for this great day. Nós sabemos que o Senhor continua falando conosco. We know you are here speaking to us Fale conosco através da sua palavra, Pai. and speak to us through your word. Que o nome do Senhor possa ser exaltado, possa ser glorificado nesse local. May the name of the Lord be glorified and exalted in this place. Traga transformação, Bring transformation, traga cura bring healing e traga salvação, Pai. and salvation Em nome de Jesus. in the holy name of Jesus. Amém. Pode se sentar. Mas logo, logo nós vamos se levantar, tá? Oh, pardon. Pode se sentar, mas logo, logo nós vamos se levantar. You may sit, but we are gonna be standing soon. But you can sit, please. Nessa semana Deus tem ministrado muito a respeito de um lar crente, de uma pessoa crente, e a nossa diferença como cristão, aquelas pessoas que teve encontro com Jesus e aquelas pessoas que não teve encontro com Jesus. We have learned during this week about the life with Christ and the difference between those who live for Christ and those who don't live for Christ. Então, se você vai numa casa de uma pessoa que é católica no Brasil, When ou we se não go aqui, to a house of a Catholic family, naquela casa você vai ver imagens, you're going to see some images there, some idols there. talvez a Bíblia no Salmo 91, Probably you're going to find the Bible opened in the Psalm 91. toda empoeirada. You see a lot of dust in that Bible. Então, essa pessoa, essa família, essa casa serve a religião católica. But you understand that this family serve the Catholic family. Se você vai numa casa de um budista ou se não do shintoísta, If you go to the Buddhist family or a Shintoist family, você vai ver aquele Butsudan na sala. you're gonna see the Butsudan. Então eles vão ver lá que a pessoa está lá servindo a primícia, que é o arroz, que é as frutas. You see they are serving the first fruits and like rice they bring to the altar in the Butsudan. Então aí você vai ver que essa família serve ao shintoísmo ou se não ao budismo. And then you see that this family is serving Shintoism. E uma família que serve a Cristo, And a family that serves the Lord. o que nós podemos ver nessa família? What can Qual we see in that family? é a diferença dela com as demais? What is the difference between a family that serves Christ and all the others? Quando a pessoa vai na sua casa visitar você, ou se não vai conversar com você na sua casa, será que ele vê alguma coisa diferente? When someone goes to your house, can people see the difference of you and other people? Ou não parece tão diferente assim? Or maybe you have no difference at all? Porque eu sempre falo, o cristianismo na realidade não é uma religião, Christianity is not a religion, é o qual nós entregamos nossa vida para Jesus. but it's when we give our lives to Christ, Isso vem nos transformando and it transforms us a cada dia. every day more. Então, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, So in the moment that you give your life to Christ, assim que você permite, Deus vai mudando você. as you allow it, God is transforming you every day. Então, algo que me chamou a atenção, que a Rose foi lá no consulado ontem, aqui em Hiroshima. And it came to my attention that Rosie was there in the consulate yesterday. Ela falou assim, eu fui comprar um salgado para Parissa, para a neta, And she was going to buy a snack for her granddaughter. e a neta queria uma coxinha. And our granddaughter wanted the coxinha. Por que será que ela está viciada em coxinha, né? Is she addicted to coxinha? Aí não tinha nenhuma coxinha para vender, There was no coxinha at all. só tinha espetinho. Only kebab, beef kebab. Aí a mulher falou assim, ela quer coxinha? And then the woman said, "Oh, does she want coxinha? Eu só tenho uma, I only have one. que eu reservei para mim, mas eu vou ceder para ela e vai ser de graça. I put it aside for myself, but I'm gonna give to her. I am not gonna charge. It's gonna be free." O que me chamou a atenção, a Rose logo na sequência falou assim, ela deve ser cristã, porque ela estava falando, Deus te abençoe. E através dessa atitude, ela mostrou que ela é cristã. And then Rosie just noted and she said, "Oh, she might be a Christian because she's blessing everybody that comes to buy something." And just this act proves that she is a follower of Christ. Ela não conhecia a Rose, She didn't know Rosie. não conhecia a Arissa, She didn't know Arissa. mas ela amou através de uma doação de uma coxinha para a criança que queria. But with a good action, that woman loved
E a our Arissa tem family. uma cara de estar morrendo de fome, né? E nem a Rose. Arisa wasn't like, oh, I'm starving to death. Não, ela apenas amou a Rose e a Arissa. But still, that woman loved both of them. Então, a primeira coisa como cristão, nós temos que entender que nós temos que amar. As a Christians, we have to understand that we have to love. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Because God loved the world so much that he gave his only begotten Son for all those who believe will not perish but to have eternal life. Então, Deus Pai nos amou. God Father loved us. Então, nós como cristão, nós temos que imitar o Pai. As a Christian, we have to imitate our Father. Como nós amamos? And how do we love? Através dos nossos gestos, Through the actions, através das nossas atitudes. through the attitudes of our heart. Não é só o fato de nós falar eu te amo, It's not just saying to people, I love you. mas na realidade, atrás desse eu te amo, tem um monte de interesses atrás disso. Maybe behind of this I love you, there is a lot of interest, hidden agenda. I'm Mas sorry. diz a palavra de Deus que Deus nos amou, nós ainda pecadores. But the Bible says that God loved us when we were still sinners. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, nós temos que amar. The first thing we have to learn through the Bible that we must love. Não só de boca, Not love only with our mouth, mas de atitudes. but with our actions. Isso que eu vejo na falta do povo cristão. And that's what I see lacking among the people of Christ. Porque amar aquele que faz bem para nós é até fácil, né? Because it's pretty easy to love those who do good things toward us. Mas quando nós vamos amar aqueles que pisam no nosso pé, But when we have to love those who are a nail on our flesh, que fala mal de nós, the people who say bad things against us, aí já fica um pouco mais difícil, né? it's a little harder. Mas se nós realmente queremos que algo aconteça na nossa vida como cristão, But if you want something to happen Como and filhos- among us as Christians, as children of God, como filho de Deus, a primeira atitude nossa é amarmos. as the children of God, our first act is to love. É que eu sempre falo, antes de eu ter um encontro com Jesus, Before I had this encounter with Jesus, tinha um monte de crente que ia me visitar there was many Christians that would come and visit me. e sempre falava, Sérgio, Deus te ama. And they say, oh, Sergio, God loves you. Ah, tá bom, obrigado. And I said, thank you. Já quebrava a perna dele logo na primeira. So I broke their legs, Já their arguments. dava um batos nele lá. And I said, no. I rejected them just with my answer. Então, se nós queremos ser aquele verdadeiro cristão que realmente seja igual a Deus, If we want to be Christians that are like God, é através das nossas atitudes. it's through our actions. Falar eu te amo para o meu filho, para minha filha, para os meus parentes é fácil. Because it's very easy to say, I love you to my children, to my relatives. Mas você falar eu te amo para a pessoa que está te perseguindo, está falando mal de você, que é o mais difícil. But those who persecute us, those who accuse and blame us, is another story. Então, por isso que eu falei, então vamos se colocar de pé. And that's why I would like to invite you to stand up. Isso nós podemos praticar aqui. And that's one thing that we want to practice here. Dê a mão para o seu irmão assim e fala, Let's hold hands together eu te amo. and say, I love you. Do jeito que você sabe. Do jeito que você shake sabe. hands with the brothers and sisters here and Mas say, vai- I love you. Eu te amo. Deus amou o mundo, mas você está It representando is Deus. not God's love you. Eu te amo. It's not God loves you. It's I love you. Nós conseguimos falar assim, See, we are able to say those things. esse foi normal, né? This is normal, right? Esse foi normal que nós conseguimos fazer, né? It's easy to do it. Mas agora entendendo, deixa eles terminar lá. Você percebeu que quando a pessoa fala isso de dentro, que entendeu o amor de Deus, ela toca em pessoas. Are you overflowing with love of God? When someone comes and touches you with the love of God, you feel it overflowing through you.
E só o fato de você passar perto dessas pessoas, as pessoas vão entender que você é filho de Deus. Just by the fact that you come close to someone with the love of God, you feel that love. Então, a partir do momento que nós decidimos a praticar o amor de Deus, From the moment we decide to practice the love of God, todo mundo vai vir atrás desse amor. everybody comes after Pode se that sentar. love. You may sit, please. Então, quando nós decidimos a praticar esse amor, When we decide to live the love of God, o mundo vai estar atrás de nós. the world will come after us. Não vai ter mais lugar para nós ficar sentados à vontade assim, não. There will be no places for you to sit here comfortable. E a segunda coisa que nós temos que fazer, And the second thing we não should tem do, jeito nós fazermos aqui. but we can do here, Eu só vejo através das suas atitudes. because I only can see it through your actions, A your segunda atitude attitude. que Jesus veio fazer aqui foi servir. The first thing that Jesus came to do here was to serve. Então, a partir do momento que ele veio aqui, ele sabia que ele tinha que servir a humanidade. When he came to the earth, he knew he had to serve humanity. Tanto é que ele serviu eu e você com o seu precioso sangue. And he served all of us with his precious blood. Então, você quer ter domínio sobre os demônios? Would you like to have domain over the demons, Você quer ter domínio sobre principados e potestades? over the powers and principalities that are around? Sirva. Serve. Não servir aquilo que é o básico. Not to serve the basic thing. Jesus até se cansava de tanto servir. Jesus, you see in the Bible that Jesus was sometimes tired because he served a lot. A partir do momento que nós sabemos servir, But because the moment that we serve, tipo, vou dar um exemplo simples. a very simple example, for example, here. Homem, né? Ajudar a mulher a lavar a louça. Do you, as a husband, do you help your wife to wash the dishes? Fazer a comida, Do you cook sometimes? né? Passar o aspirador na casa. Just to vacuum in your house? Colocar a roupa na lavadora para lavar e depois estender no varal. Maybe doing some laundry and drying it. E a mulher não fazer só o básico, um exemplo. Vou servir, o homem gosta do café. And also for the woman, not just to stay in the basics, but go over, for example, if your husband likes coffee, Coloca um creme, coloca um açúcar, coloca um adoçante para ele, para dar uma força para ele. add some cream, add some sugar, stir it, serve him. Ele gosta de ficar sentado em tal lugar, já deixa o lugar preparado para ele. If he likes to be sitting in a special place of your house, prepare that place for him. Isso é bíblico. This is biblical. Jesus veio para servir. Jesus came to serve. Então nós viemos aqui, nós entendemos que nós viemos para servir os outros. So we understand that we come to this earth to serve others, E não para nós nos servirmos. and not just to serve ourselves. Então quando nós entendemos isso, os dons ministeriais, que é o serviço da igreja, começa a funcionar. So when we understand this, the gifts of the ministry in the church start to work. E os dons do Espírito Santo começam a ser ministrados na igreja. And the gifts of the Holy Spirit have been ministered to the church. Curas começam a acontecer. Healing start to happen. Milagres começam a acontecer. Miracles start to happen. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Nobody is better than anybody else. Nós somos iguais perante Deus. We are the same before God. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, ministrar o amor que Deus ministrou no nosso coração. First thing we have to know is how to serve the love of God E segundo, é nós servirmos. and serve one another. É ser servo. To be a servant. É fazer além daquilo que nós somos acostumados a fazer. To do things beyond what is called us to do first. Porque tem alguns homens que quando chegam em casa fica sentadão, não levanta de jeito nenhum do sofá, né? There are some men that when they come back home, they sit down and they don't want to do anything. E também tem muita mulher que fala, já trabalhei o dia inteiro, né? Então eu tô cansado, não quero saber de você não. And there are many women that they even work, so when they come back home, they don't want to do anything in their house. Então nós temos que entender que nós viemos aqui para servirmos. And we understand that we are here to serve. E quanto mais nós servimos e quanto nós nos amamos, o Espírito Santo vai ministrar os dons na nossa vida. More we serve, more we give of ourselves, more the Spirit of God will be
acting through us. Então, um grande segredo é, você quer realmente ser conhecido como uma pessoa crente? Do you want to really be known as a real Christian? Você não precisa nem gritar aleluia, né? Deus te ama, Jesus te ama. É através das suas atitudes de amor e através das tuas atitudes de servir. It's not through your words saying hallelujah or I love you or God loves you, but it's through the actions who shows the love of God toward others. Comece a amar dentro de casa, You start loving inside of your own house, depois se torna normal amar lá fora. and then it's become normal to love outside. Sirva dentro de casa Serve in your house, e comece a servir lá fora. and then you serve outside. Aí você vai ver a igreja mais limpinha. And you see the church cleaner. Talvez nem vai precisar mais de fazer a lista, que a maioria vão fazer isso, porque ela começa a entender que aquilo, ela foi chamada para aquilo. Then we don't have to ask you to clean the temple, but you're going to volunteer yourself to do it. Porque é triste quando você coloca alguém na escala, existe uma escala de limpeza na igreja, We have like a list here with the name of the members to clean the temple. tem semanas que as pessoas nem passou lá para limpar, nem passou aqui para limpar. There are weeks that people, they are in the list that they don't come to the church to clean it. Se na igreja ela faz isso, então em casa muito menos, né? If they forget to clean the church, maybe they forget to clean their house. Aí você vê que essa pessoa é uma pessoa que você vê que não dá um bom exemplo, And then those people are, you can see that are people who doesn't give a good example. e você não vê o amor de Deus nessa pessoa. And we don't see the love of God in that people. Então, comece a amar, So start to love, comece a servir, start to serve, que aí você vai ser abençoado. and you're going to be blessed. Porque se nós não tivermos o amar e o servir, Because if we don't have the love and the service, se nós tivermos só os dons do Espírito Santo, if we os dons do Espírito Santo se nós usarmos só o dom do Espírito if Santo, we only use the gifts of the Holy Spirit, aí não há governo e não há aqueles que querem acompanhar nós como cristãos. there is no government and there is no way for people to work together towards the service for Christ. Então, a partir de hoje, que nós possamos decidir a amar So from now on, we decided to love e a servir. and serve. Aí muitas coisas vai estar acontecendo na nossa família e na igreja. And many things happened to our family and in our life. Amém? Vou abrir um texto aqui. I want to open the Bible here. É que nós temos um destino, é o título da mensagem. Temos um destino. We have a destiny, and that's the title that I would like to give to this message. Ou nós temos um encontro com Jesus e paramos por aqui. When we have encounter with Jesus, do we stop here? Então, a salvação é o meio. So salvation is the middle way. E nós temos o destino que é o céu. And then we have a destination that is heaven. E quanto mais fácil nós nos tornarmos, quanto mais fácil nós tornar a nossa vida, quer dizer, nós começarmos a amar, nós começarmos a honrar as pessoas, More we allow the love of God to work through us and we honor people, então, logicamente, Deus vai estar nos abençoando. God will be blessing us. É mais fácil nós of course. chegarmos lá perante Deus. It's going to be easier to be in the presence of God. Mateus 14, 22, And in Matthew, in the chapter 14, a partir do 36, 14, 22, Matthew 14:22. diz assim, que logo em seguida Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco. Mateus 14, 22. Okay, Matthew 14:22. Então, Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco, passar diante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Então, se Jesus obrigou, é porque os discípulos não queriam ir. If he had to tell the disciples to go to the other side, it's because the disciples didn't want to go. Nós sempre não queremos ir. We don't want to go. Nós sempre não queremos o novo. Nós sempre não queremos amar. We always don't want to love first. Nós sempre não queremos servir.
And we always don't want to serve first. Mas Jesus está sempre nos obrigando. But Jesus is always pushing us. Então, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco And then Jesus said to the disciples, go to the boat e passar para o outro lado. and go to the other side. Então, tendo despedido, 23, e tendo despedido, subiu ao monte para orar, à parte, ao anoitecer, estava ele sozinho. In the 23, he says, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Então, o que a palavra está nos ensinando hoje? The Bible is teaching something for us here. Primeiro ponto, nós temos um destino. We first have a destination. A salvação não é o final. Salvation is not the end of it. A salvação é só o meio. Salvation is just the middle path. Então, nós temos um destino onde nós vamos ser trabalhados, And we have a destiny and a place to work, onde nós vamos trabalhar para o Senhor, where we are going to work for the Lord, amando and we will be loving e servindo. and serving. Se nós não amarmos, não servirmos, nós não estamos trabalhando para Deus. If you are not loving and serving, we are not working for God. Talvez a nossa Bíblia está lá em casa no Salmo 91. Maybe our Bible is only opened in the Psalm E 91 nós in our nós house. não estamos entendendo a palavra de Deus para nós. And we are not understanding the word of God for our own lives. Então sempre vai existir um destino que Deus traçou para nós. So there is a destiny that was placed there by God. Nós não somos por acaso, nós não nascemos aqui na terra por acaso. We are not by accident here in earth. Não é porque seu pai de repente cismou com a sua mãe lá e fizeram você. It's not just because your mother and your father had a relationship and then you were born. Deus tinha um plano para você. God had a plan for you from the Você beginning. é um plano de Deus. You are part of the plan of God. Deus sonha comigo com você, sonhou comigo com você. God dreamed of you and He dreamed of us. Toda a nossa vida está na palma de Deus, Ele sabe a nossa vida. The Bible says that our lives is in the hands of God. He knows everything. Nós nascemos para ficar aqui parado. We're not born just to be stopped there by ourselves. Então nós temos um destino juntamente com Deus. We have a destination with God. E sempre vai existir o outro lado para nós. And we have another side that we have to go. Sempre vai ter um alvo para nós atingirmos. We have a place or a target that we have to hit. E na nossa caminhada cristã, And as our journey with Christ, sempre vai ter tribulação. there is always tribulation. Assim como nós aprendemos no livro que nós As- estamos fazendo. As we have learned in the book now on the Wednesdays, Sempre vai ter uma tribulação. there is always tribulation. Sempre vai ter uma prova. There is always a test. E com os discípulos não foi diferente. And with the disciples wasn't different than us. Em Mateus 14, 24 diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. And the verse 24 says, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Então, sempre vai ter tribulação, There is always tribulations against us. sempre vai ter lutas And struggles e sempre vai ter provas. and tests to happen. Na tribulação, nessas provas, que nós vamos crescendo. But through those tribulations, struggles and tests, we are able to grow up. Então, cada vez que você passa por uma prova, por uma And then- tribulação, Every time that we go through it, você vai crescendo. we grow up. Você vai confiando em Deus. We trust more the Lord. Aí você vai estar entendendo quem é Deus. And then we understand who God really is. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, que a tribulação, muitas vezes, uma coisa é a tribulação, é a provação, outra coisa é a tentação. So one thing is the struggle, the tribulation, and another thing is temptation. A prova, quando existe a tribulação, existe a prova, é que Deus quer lapidar você. When we have tribulations and tests that we go through, God is shaping you. E quando existe a tentação, é Satanás querendo derrubar você para colocar você para baixo. And longe when de we have Deus. temptations, is the devil trying to drag you far away from God. Aqui o que aconteceu? O vento começou a soprar contrário o barco. The winds, they came against the boat. Isso veio uma tribulação para eles. It was a struggle for them. E nós sabemos que nós temos tribulação. And we know that we have tribulations. Cada vez que nós passamos por essa tribulação, nós somos lapidados, nós aprendemos a lidar com aquilo. Every time we are shaped, we go through those things, we're shaped, and we learn how to deal with the stuff. Então o ouro só é purificado depois que passar por diversas vezes no fogo. The gold only can be purified after going through
the fire so many times. Quando o ouro é pego lá na terra, When you take gold from the land, ele vem com um monte de mistura. from the ground, it's mixed with a lot of things. A partir do momento que ele passa na mão do ourives, But when it goes through the hands of the people that will work with gold, ele coloca no fogo, they will put it on the fire. e cada vez que aumenta o fogo, o ouro vai sendo purificado. And then it is consumed all the dirt and it is purified, the gold. Quanto mais fogo, mais purificado ele More fica. fire, more purer is Você vai, it. você vai na joalheria aí, tem ouro 10, ouro 12, ouro 18, ouro 24. When we go to the jewelry store, we see there is gold 18, gold 10, and gold 14, for Então o example. 10 é o mais misturado. The 10 is mixed with a lot of things. Tem bem uma cor bem fraquinha de ouro. We have a little bit of gold. Se você pega aquele 20, 24, você vê que é um ouro bem amarelado mesmo, bem dourado. But when we see that is a gold 24, for example, it's really gold. E ele It's golden. Então ele passou mais tempo no fogo. Because that gold stayed in the fire longer than Então others. existe a prova para nós passarmos por essa prova. The struggles that we go through is for us to go through it and overcome. Quanto mais nós fomos provados, More that we are proved, mais nós vamos sendo purificados. more we are purified. Então, dê graças a Deus, dê glória a Deus, porque existe uma provação na sua vida. So give thanks to the Lord because you have struggles. Então, o fato de dos discípulos obedecerem a Jesus, eles teve tribulação. The fact that the disciples obeyed Jesus, they had tribulation. Vamos entender, quem foi que mandou os discípulos para o outro lado? Foi Jesus. Who told them to go to the other side? It was Jesus. Depois que eles remaram umas 8, 9 horas, And then they were there rowing in many hours maybe. chegou o vento contra. The winds came against them. É lá onde que eles foram provados. And that moment was a moment of test. Então, dê graças a Deus porque existe provação. So we have to give thanks to the Lord because we're proved. Você entregou a vida para Jesus? Have you given your life to Christ? Se você vem pregando que é tudo uma maravilha, If you come here preaching that everything is a wonderful thing, não é a mesma Bíblia que nós estamos usando aqui. maybe you're not using the same Bible. Então nós vamos ter provação. Because the Bible tells us to have E tribulation. nessa provação nós temos que consultar a Deus. And through those tests we have to come to the Lord. Então dizem que todos em seguida sofrerão perseguição, Those who follow the Lord, the Bible says they will be persecuted, para nós sermos provados, to be proved. para ver se realmente nós sabemos quem é o nosso Deus e quem não é o nosso Deus. And then we can know who really is our God. Então as provas não servem simplesmente para desenvolver o nosso caráter. The tests don't come just to develop our character, Ela vem para revelar o nosso caráter. but it comes to reveal our character. Aí você sabe quem você é perante aquela prova. Because we know who we really are during the time of tribulation. Na hora da crise nós passamos a conhecer nós. Because when the crisis come, and then we know for real who we really are. Então, existem as provas na nossa vida. And that's why there are proofs all the Então, time. toda vez que nós tivermos provas que nós sabemos a lidar com essa prova, So every time that we have a struggle that we're going through, we have to know how to deal with it. entregou sua vida para Jesus, tenha certeza, você vai ter provas. Given your life to Christ, make sure that you're going to have a test. Pode ter certeza disso. You can be sure about it. Eu não quero vender um evangelho barato para vocês, não. I am not selling you a cheap gospel. Porque a maioria, quando chega na provas, Because there are many people, when they come to the time of tribulation in their lives, quer olhar para trás. they look back. É melhor porque lá atrás talvez estava melhor para mim. And they start thinking, oh, maybe at that time was better for me. Engano seu. No, it's not true. Primeiro, se você voltar para trás, vai ser igual a mulher de Ló, né? The Bible says about the wife of Lot when she looked back. Você não chega naquilo que Deus preparou para você. You never reach the destination that God has prepared for you. Então nós temos pessoas com vários tempos de conversão. We have people here with different times,
tempo You de conversão. times that you have known Jesus. Então a prova vai vir de acordo com ela, ou de acordo com que ela conheça Jesus. And the tribulation, the struggle will come depending on the level that you have reached as you walk with Jesus in your Até journey. nisso Deus pensa em nós. That's even that God thinks about Ele you. não vai dar uma aprovação que nós não podemos suportar. He's not going to give you a tribulation that you can't overcome. A minha prova, a minha tribulação talvez seja maior que a sua. Every tribulation or my test might be bigger than yours. Mas o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é: nosso socorro sempre tem que vir de Jesus. But at the third point of this message that I want to bring here, that our help only comes from the Lord Jesus. Nós temos um destino que já está traçado por Deus. We have this destination that was already placed by God. Existe a tribulação, as provas, We have the tribulation and we have all the tests that come against us. mas nós temos que depender de Deus, de Jesus. But in all this time we have to be dependent on God's mercy. Como, Sérgio? How do we do that? Oração. Through prayer. Conhecer quem é Deus. Knowing who really God is. Quanto mais você conhece Deus, mais você conhece o coração dele. More you know God, more you know His heart. Tem intimidade com Deus. And we must have intimacy with God. Não ficar no conhecimento dos outros. Not only depending on the knowledge of other people, É você ter comunhão com Ele. but having a fellowship with the Lord. E comunhão leva tempo. And fellowship, it takes time. Então é ter essa comunhão com Deus. So we must have intimacy with God. E I'm sorry. saber quem é Deus. And to know who God really is. Infelizmente, os discípulos não sabiam quem era Jesus. The disciples of Jesus, they didn't know who Jesus was. Quando Jesus veio andando sobre as águas, When Jesus came walking through over the waters, eles pensavam que era um fantasma. they thought, oh, it's a ghost. Agora você imagine, fantasma crê mais, os discípulos creem mais em fantasma do que em Jesus. The disciples in that moment, they believed more in a ghost than Jesus walking over the E waters. Jesus veio andando sobre as águas. But Jesus was there walking over the waters. Então, para nós sabermos que Jesus anda sobre as águas, é fácil, está marcado para nós aqui, está escrito para nós. So for us today, it's very easy to believe because it's in the Bible. Então, por que foi fácil para Jesus? Porque ele fez as águas, ele fez as ondas do mar. And also for Jesus, it was very easy to walk over the waters because He is the creator of the sea, of the waters. Então nós entendemos que o maior de todos é Jesus Cristo. See, we can see through His actions that the biggest of all, the greatest is Jesus. É nós dependemos dele. And we depend on Him. E dependendo dele é ele que sabe de todas as coisas. And when we depend on Him, we say in our hearts that He knows everything. No tempo dele, On His time, na vontade dele. on His will. Muitas vezes demora. It takes time. Eu sou fruto de oração depois de 20 anos que minha sogra orou por mim. I am here as a fruit of prayer of my mother-in-law who prayed for me for 20 years. Mas ele sabe o momento certo que ele vai dar a vitória. But God knows the right moment that He is going to give you the victory. Então não desista. Don't give up. Se você continua orando por uma pessoa, continua orando. Maybe you are praying for someone Por else. mais que a pessoa fala não, Keep praying because even though that person is você vê o coração rejected, virado, that person has a hard heart. confie em Jesus Cristo. Trust in the Lord. Clame ele. Cry out to Him. Porque isso que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. That's why Jesus said that without me you can't do anything. Se nós não entendemos isso, nós queremos fazer na nossa própria força. If we don't relate on Jesus, we don't put ourselves in dependence of Jesus, we try to do it with our own strength. Então dependa sempre de Jesus. So we have to be depending on Jesus all the time. Mantenha o foco em Jesus Cristo. Keep your focus on Jesus. Então não fica olhando pelas ondas, Don't look to the waves around you, pelo que está acontecendo no nosso lado aqui. the things that are happening on your side. Olhe para Jesus. Look to Jesus. Então, quando os discípulos olharam para Jesus, When the disciples, they looked to Jesus, ficou assustado. they were scared. Então, por quê? Ficaram com medo. They were afraid. Porque o novo sempre nos assusta. New things, they always scare us.
Então, ao mesmo tempo que nós entendemos que o novo sempre nos assusta, que nós nunca vimos, nós ficamos assustados. And see, the new things, they scare us, and we have to understand it from the beginning. Então, em 1 João 4,18, So we go there in John, 1 João 4,18, 1 John, chapter 4, 18. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Quando nós somos batizados no amor de Deus, When we are baptized in the love of God, esse amor lança fora todo medo. this love casts away all your fears. Então, quando vem sentimento de medo para nós, When you are afraid and all these feelings of fear come against you, se nós formos batizados nesse amor de Deus, nós não sentimos medo. when we are baptized by the love of God, we don't fear. Para tudo que nós formos fazer na nossa vida, For everything that you do in your life, se nós formos batizados no amor de Deus, nós não temos medo. Nós If temos you- certeza de quem Jesus é e quem Deus é. if you are baptized in the love of God, we fear not, because we know who Jesus is. We know what He is able to do for our own lives. Já aconteceu você levantar de madrugada na sua casa Maybe you woke up in the very late in the night, e tem que ir no banheiro? and you have to go to the bathroom during the night. No tempo do Brasil, muitas vezes o banheiro era para fora, né, da casa. In Brazil, before, the toilet was outside of the house. As pessoas mais, né, passou de 50, sabem muito bem que as casas antigamente os banheiros eram para fora. If you are over 50, you will remember that some houses the toilet was outside. Mas você estava tão apertado que você não tinha tanto medo, mas depois que você voltava do banheiro, dava um medo na gente. But you have so much to go to the toilet during the night that you fear not. So you go there, and the problem was to come back. Voltava olhando dos lados, né? You would be looking around you. Então, o sentimento de medo. The feeling of fear. Você vê que tem muita gente mais de 50 anos aí. Tá And todo I mundo can falando que, see ó, sim. head shaking because you're over 50. A lot of you. Mas alguma vez, quando você entra em certos lugares, But then there are times that we enter a place. vem esse sentimento de medo. This fear tries to overtake Porque aqui o us. Japão é muito escuro. Você vai na casa de um pessoal aí que é muito escuro os lugares. We go to visit some people here in Japan that is really dark in the E streets. a maioria das visitas são tudo de madrugada, né? And sometimes we have to visit houses late in the night. Então, naquela hora, quando pintar o medo, And that time when you're there and you are fearful, eu sou batizado no amor de Deus. you remember you are baptized by the love of Não tenho God. medo. I have no Eu sei fear. quem Deus é. I know who God really Por isso que is. eu confio nele. And that's why I trust Him. Se ele me trouxe até aqui, eu vou ficar medo do quê? Desses demônios, dessas coisinhas pequenininhas aí, não é nada perante Deus. If He took me to this place, why should I fear those demons that are around here? Então, a partir do momento que nós entendemos, compreendemos o amor de Deus e praticamos o amor de Deus, nós não temos medo. When we have the comprehension of the love of God and we practice the love of God, we fear not anymore. E o quarto ponto é que o Jesus disse, não tem mais. And the fourth thing here in this message is Jesus said, fear not. Mateus 14, 27, In Matthew 14, we go back to Matthew 14, 27. Jesus disse, tenha bom ânimo. And Jesus says, oh, go me. But Jesus immediately said to them, take courage. Não tem mais. Take courage. Não tenha medo. And don't be afraid. Então, Jesus deseja que nós tenhamos ânimos. Jesus wants us to be encouraged, Coragem para nós seguirmos à frente. to have courage to move forward. Então, quantos perdem a coragem de seguir à frente? How many of us just lost courage Por causa da situação. because of situations? Então, está com medo nesse momento? If you are afraid in this moment, Nós vamos ter um momento para que você seja batizado nesse amor de Deus. there is a moment for us to be baptized by the love of God, Para você expulsar esse medo que está no seu coração. to cast away all fears of your heart. Então, o que Jesus disse? Não tem mais. What did Jesus say? Fear not. Não tenha medo.
Take courage. Don't be afraid. Então, do Novo Testamento ao Antigo Testamento, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, existe 366 não temais. Throughout the Bible, in the Old and New Testament, you have 365 times that Jesus says, that God says, fear not. Porque quase sempre nós tememos. Because most of times we are fearful. Quase sempre vem o medo em nós. We are overtaken by fear. Então, se tem 366, então se nós pensar, tem um para cada dia. Oh, if we have 366 times that says fear not, is because we have one for every day of the year. Então, não tem mais. So fear not. Então, isso que Jesus sempre está falando conosco. That's what Jesus keep telling us all the time. Não tem mais. Eu Don't- estou contigo. Don't be afraid, I am with you. Não tenha medo. Fear not. O que está acontecendo com você? What is happening to you? Então, quando Jesus falou não tem mais, o que ele falou? When Jesus said, don't be afraid, what he meant with that? Não desanime. He said, don't be discouraged. Não fique aí se murmurando. Don't be there just complaining. Aqueles 12 discípulos dentro daquele barco, a remo, não tinha motor de popa, tá? The 12 disciples in that boat, they were moving, they were not using an engine to move the boat. Eles se remaram umas 8 para as 9 horas. And if we see, maybe they have rowed the boat for like 8 or 9 hours. E o vento começou a soprar contra. But the winds were blowing against them. E na situação, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, And then they see Jesus coming towards them, walking over the waters. imagine como ficou aqueles discípulos. Can you imagine how the disciples felt? Aqueles discípulos, homens, They were men, pescadores, fishermen. que entendia tudo de mar. They understood everything was possible about the sea. Então, depois de cansado, ele vendo Jesus andar sobre as águas, imagina a situação dele. But they were tired, and suddenly they see a man walking over the water. Eu creio que muitos sentaram, talvez, lá, e também muitos fizeram muita coisa que não está escrita na Bíblia, né? Mas não podemos falar, né? Mas assim, eu creio que eles ficaram com muito medo. Bible don't tell us the details, but probably some of them were really shaken by fear. Então, a partir do momento que ele viu que era Jesus, Jesus falou, não tem mais. When they saw Jesus, Jesus said, don't take courage. Se Jesus falou para ele não ter mais, então falou para todos os 12. Jesus was telling to the 12 in the boat. E ele continua falando para nós, não tem mais. And he kept telling us, don't be afraid. Não tem mais porque eu estou contigo. I am with you. Don't be afraid. Não tenha medo. Fear not. Aí no meio de 12, somente um corajoso que falou, se for o Senhor, mande eu ter ir com o Senhor. And among those 12, one took courage to ask Jesus and said, if he is the Lord, let me go over there with you. E se mostra que poucos vão ter coragem de andar sobre as águas. It shows that only a few people have enough courage to walk over the waters. Poucos. Few people. A Bíblia também não fala, mas eu creio que ele estava até postando para ver se o Pedro caía no primeiro passo ou não. The Bible doesn't give us the details, but I believe that maybe they were beating with themselves if Peter was gonna sink or not. Eu creio que estava fazendo uma aposta. Eu dou aí um denário que ele vai cair no primeiro passo. Maybe they were saying, "Oh, I give you one denarii, I give you 100 yens if he sinks." Aí Jesus falou, venha Pedro. And then Jesus said, "Come, Peter." Você vê, quando Pedro falou isso, ele sabia que era Pedro. And when Jesus said that, he knew it was Peter. E Pedro andou And Peter started to walk. sobre as águas e não sabemos quanto passo ele deu. He started walking over the waters. We don't even know how many steps he walked over there. E quando ele começou a olhar para as ondas das águas, But when he looked to the ele waves, tirou os olhos de Jesus, he stopped looking at Jesus. ele começou a afundar. He started sinking. O que isso nos ensina? And what it teaches us, Quando nós olhamos para nossas tribulações, when we look to the tribulations around you, demos ênfase nas doenças que tentam nos pegar, we give more importance to the sickness that we have. nós tiramos os olhos de Jesus. We take our eyes out of Jesus, É na onde nós afundamos. and then we sink. É na onde que nós nos afundamos. That's the real reason that you sink. Por quê? O que acontece conosco? Se nós tirarmos os olhos de Jesus,
nós vamos estar olhando para a tribulação. When you take your eyes off Jesus, we look to the tribulations around us. Qual é a sua tribulação? What are the tribulations? Talvez seja uma doença, Sickness. talvez uma doença de um parente, Maybe someone in your family sick. talvez uma separação, Maybe it's a divorce. talvez uma briga de família. Maybe a family fighting. Então, existem esses problemas, We have problems. existe tribulação, We have the tribulations. mas que nós aprendemos aqui, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. But we learn through this passage that our eyes should be keeping in Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, vamos entender, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus said, without me you can't do anything. Aí nós não podemos fazer nada mesmo, porque aí nós afundamos. And that's what we can't. We really can't do anything. We sink. E quando nós estamos afundando, como Pedro começou a afundar, And when we are start sinking, like Peter start sinking, Jesus deu a mão para Pedro e segurou na mão de Pedro. Jesus reached his hand to Peter and hold his hand. E levou Pedro andando sobre as águas. And the Bible says that he brought Peter walking over the waters back to the boat. Então, nessa noite, So tonight, o que está fazendo você afundar? what is helping you to sink? Que você possa olhar para Jesus e pedir socorro para Ele. So it's your time to look to Jesus and ask for help. É algum problema na justiça que você tem que resolver? Do you have anything with the justice that you need to be solved? Segura na mão de Jesus, Hold the hand of Jesus. que Ele tem a solução para os seus He problemas. has the solution. Dependa dele. You depend on him. É uma família que está desapontando você? Maybe you have a disappointment with a family. Confie em Jesus. Trust in the Lord. Não tire os olhos dele. Don't take your eyes off Jesus. Continue praticando o amor de Deus. But keep practicing the love of God. Continue servindo, Keep serving, que a vitória é certa. and the victory will come. Isso que nós temos que entender. That's what we Mesmo have nós to sendo todo understand. errado, Even though we have many muitas vezes mistakes, nós tiramos os olhos de Jesus, we take our eyes off Jesus many times. mas quando nós falamos Jesus, But when we say Jesus, Ele vem nos socorrer. He comes and reaches us. Isso que nós temos que entender. That's what we have to Nós não understand. temos um Deus mesquinho. We don't have a selfish God. Que só pensa, já que você não quis me ouvir, então não quero saber de você. We don't have a God who thinks, oh, you think only about yourself. I'm not going to help you. Não. That's not our God. Assim que Pedro tirou os olhos dele, já começou a afundar, gritou, Senhor. Peter started looking around, he started sinking, and immediately he said, Lord. E Jesus imediatamente segurou na mão dele. And when he just said, Lord, Jesus took his hand. Então esse segurar na mão, And holding the hands, ao mesmo tempo ele curou Pedro. when he held the hand of Peter, he was healing Peter. Ele purificou Pedro. He was purifying Ele Peter. pôde levantar Pedro. He was raising Peter. Ele pôde salvar He Pedro. was saving Peter. Ele pôde abençoar Pedro. He was blessing Peter. Então que nessa noite nós possamos ser essas pessoas que sejam abençoadas. So tonight, my prayer is that we may be those people who are blessed. Que in such Jesus way. possa levantar você se você está em dúvida. That may Jesus raise you up again if you are in through difficult times. Eu não quero ser o super crente aqui não, tá? I don't want to be the super Christian Quantos guy. nós somos falhos? We all have failures. Quantas e quantas vezes nós olhamos para a tempestade e para as ondas? How many times that we look to the waves, we look to the problems and Como nós tribulations. somos falhos? Oh, we have so many mistakes. Mas o legal, o bom de tudo isso, But the good thing about all quando those nós things, amamos Jesus, when we cry out to Jesus, Ele vem ao nosso socorro. He comes. E quando Ele gruda na nossa mão, aí a cura. He comes and helps, and when He holds our hands, we are healed. A vitória, There is victory. a salvação. There is salvation. Então que nessa noite nós possamos entender e clamar por Jesus nessa noite. So tonight, I would like us all to understand that we can cry out to Him and He is going to give the E que nós victory. possamos sempre amar, praticar esse amor de Deus Pai And as we walk with Jesus, we practice love e servir. and serve like the Lord. Que aquilo que está lá escrito lá em 1 Coríntios 12, que fala dos dons do Espírito,
vai estar acontecendo normalmente. Because when we see in 1 Corinthians 12 says about the gifts of the Holy Spirit, this is normal to happen in the church. Isso vai estar acontecendo no nosso meio. This Quando nós will be praticarmos happening. isso. It will be happening when we practice love and service. Então vamos colocar de pé nessa noite. So I'd like to Nesse invite you momento. to stand up, please. O que está doendo no seu coração? What is hurting your heart? O que está acontecendo com você? What is happening to you? O que você quer pedir para Jesus? What are you willing to ask the Lord? Eu não sei do que você precisa, I don't know what you need, mas Deus sabe. but God knows. E eu sei que assim que nós clamarmos o nome de Jesus, And I know when we cry out for the name of Jesus, Ele vai estender a mão para você. He's going to reach His hands Se você towards está you. pedindo uma cura, você vai ser curado em nome dele. If you're asking for healing, He's going to heal you Creia. now. Você está precisando de alguma vitória específica, vai estar acontecendo na sua vida. If you need a specific victory in your life, this is going to happen. Então nesse momento, comece a clamar a Ele. So in this moment, let's cry out to Him. Deixa eu estar orando por vocês. I want to pray for you. Pai, Father, aqui está a sua palavra entregue. here is your message. Que o Senhor possa fazer o seu querer. Do your will among us. Espírito Santo, Holy Spirit, haja como lhe convier. may we give you freedom to work among us. A igreja do Senhor, The church belongs to the Lord. que o Senhor possa estar concedendo tudo aquilo que eles estão pedindo nesse momento. God, that you may give to their heart's content. Jesus, venha com as suas mãos estendidas sobre cada vida aqui. Jesus, come with your hands reaching towards Se us. for cura, que haja cura nessa noite em nome de If Jesus. someone entered this place with need of healing, Se for that cura will na be alma, healed. que possa ser curada agora em nome de If it's a Jesus. healing in the soul, Por God, aqueles I que ask estão for healing. dependendo do advogado, aqueles que estão na justiça. For those who need the help of a lawyer or there are things pending on the justice. Senhor Jesus, Father, dê a vitória. give them the victory. Aqueles que têm medo, que nós possamos ser batizados com o amor de Deus. Those who are still living by fear, Assim como está escrito na tua palavra, I ask you for a baptism in the que o love of verdadeiro God. amor lança fora todo medo. Because the word of God says that the true love casts away all Que the isso possa estar fears. entrando no nosso coração. May let this enter our Que nós hearts, possamos sempre depender do Senhor. and we will be always depend on the Lord. Que o nome do Senhor possa ser exaltado e glorificado através das nossas vidas. The name of the Lord will be exalted and glorified through our Eu declaro a lives. vitória do Senhor sobre essa igreja. We declare the victory of the Lord upon this church. Uma igreja vencedora. We are an overcoming Assim church, como a está escrito victorious na sua church. palavra, Senhor. As your church, your Bible says, Que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. the doors of the hell will not be sustained against the power of the Aqui church. está a sua igreja vencedora. Here is the victorious church E of que the o Senhor Lord. possa estar concedendo a vitória a cada um aqui nesse momento. Give victory to every single one here. O Senhor sabe de todas as necessidades deles. You know all needs in this place. Todos eles estão falando aquilo que eles estão precisando nesse momento. They all are bringing before the Lord their needs now. Que o Senhor possa estar concedendo em nome de Jesus. God, you know that you are Em nome conceding de the victory Jesus. right now. In the name of Jesus. Dê a vitória familiar. Give the victory in their families. Dê a vitória na dependência financeira. On the financial life, give them victory. Dê a vitória na família. In their family, God, give them victory. Dê a vitória sobre a doença. Give them victory over the sickness. Nós sabemos que Jesus veio, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar uma vida em abundância. The devil came to steal, to rob, to destroy, and to kill, but you came to give life. Que essa vida em abundância possa estar acontecendo na minha vida, na vida de todos que aqui estão, em nome de Jesus. Life in an abundance, and I ask for this abundance to come with life above every single one here in Que this haja a place. provisão do Senhor. The provision of the Lord will Que come. nada falte nesses lares aqui There representados. is nothing that we are gonna need in the Por houses aqueles que vão here. estar assistindo esse vídeo. People that are watching this through the Eu também internet. declaro a bênção sem medida sobre a sua vida. I declare the blessing of the Lord Sobre upon seu your lar. life, upon your place, Que a tenda possa ser estendidas. that may the hand of God be reached to you. Que
que o verdadeiro amor possa estar lançando todo o medo que tenta contra a sua vida. I ask for the true love of God to cast away all of your fears. E que toda a sua família, aqueles que você está orando por conversão, possa estar acontecendo nesse ano ainda. That all those people that you are praying, ask for their salvation. This year will be an year of victory over you. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. The holy name of Jesus.